saímos de um governo de maioria absoluta, os portugueses entenderam dever tirar a maioria absoluta ao Partido Socialista e tiraram-na de uma forma expressiva. E quem é que tem governado nestes últimos, enfim, desde as últimas eleições? Sabendo-se que há um governo com maioria relativa, esse governo governa sozinho, que é o Partido Socialista que está no governo, mas não se sustentaria politicamente se não tivesse outros apoios a nível parlamentar. De onde é que eles vieram? Do PSD, como é evidente. Ou seja, o Programa de Estabilidade e Crescimento, que é o elemento de maior impopularidade deste governo, justamente, como é óbvio, porque precisamente por via deste Programa de Estabilidade e Crescimento que se aumentou que os portugueses pagam mais de IRS, que os portugueses pagam mais de IVA em todos os produtos, aliás, pela primeira vez se aumentou o IVA nos bens de primeira necessidade, enfim, há uma redução das prestações sociais, enfim, os portugueses sentem isso, obviamente, no seu dia-a-dia, e, evidentemente, isso resultou de um acordo, aliás, celebrado até com pompa e circunstância entre o PS e o PSD. E, portanto, eu diria que nós, neste momento, temos politicamente um governo do Partido Socialista, mas temos uma espécie de bloco central de facto, em que naquilo que é essencial, o PSD tem assegurado o governo. O que, aliás, já começa claramente a desenhar-se. Temos agora, no entanto, um PSD a impor condições para viabilizar o orçamento. O doutor acha que é retórica para animar este tempo de verão e que o PSD acabará por aprovar o orçamento? O PSD tem que aparentar divergências para ocultar convergências. Porque, portanto, vejamos que quanto mais se entendem, mais discursam, mais radicalizam o discurso um contra o outro. Mas, como é evidente, os portugueses sabem que nos momentos decisivos o PSD não tem falhado. E basta ver que, relativamente ao Orçamento de Estado, que ainda nem sabemos qual será, enfim, só em outubro é que será apresentado, mas nós já vimos do PSD começar com um discurso de crise política no dia seguinte. Isto é, quando eu vou falar a alguns dirigentes do PSD, pensa que o governo vai cair amanhã e que se vai abrir uma crise política, mas depois no dia seguinte aparece outro dirigente do PSD e diz, bem, não é bem assim. Bom, e em relação ao Orçamento de Estado também já vimos discursa várias vozes diferentes dentro do PSD que vão desde a rejeição pura e simples até à aprovação por Estamos a assistir desde já, doutora Guiar Branco. Que há aqui uma sensação de que o PSD vai ser governo, porque os partidos mais marginais, como é o CDS e o PCP, agora aqui nessas suas intervenções, focalizaram o PSD como sendo... Mas eu vou pegar na deixa do deputado António Filipe só para lhe perguntar. Não, eu não li de norma nenhuma. Isso é um sinal, a responsabilidade pela governação é evidentemente do governo do Partido Socialista. É quem está no governo e assume toda a responsabilidade por tudo que faz. E pelos apoios que obtém. Mas há os apoios. O PSD teve uma atitude de grande sentido de responsabilidade e de interesse nacional nos momentos cruciais em relação a este governo, não em relação ao governo e ao Partido Socialista em concreto, mas sim por causa dos portugueses e de Portugal. Sabe-se, e toda a gente sabia, economistas, comentadores, analistas, políticos também de responsabilidade, que se não fosse aprovado o Orçamento de Estado e se não fossem também aprovadas as medidas do Programa de Estabilidade e Crescimento, Portugal corria sérios riscos de ter a sua incapacidade de honrar os seus compromissos nos mercados internacionais. E isso provocaria uma situação dramática para as empresas, para as falências, para as pessoas e para o desemprego. E um governo, um partido... Será essa responsabilidade, Sr. Doutor, para o PSD a viabilizar também o próximo orçamento? Tem vocação de governo. É diferente de partidos que podem marcar as suas posições pura e simplesmente para as marcar do ponto de vista do sentido político, mas que sabem que não têm a responsabilidade de um dia ser governo. E nós somos alternativa de governo e por isso dissemos muito claro que era preciso fazer a contenção e a redução do nível da despesa, era necessário também estancar a política das grandes obras públicas, porque elas não permitiriam, pelo contrário, iam ainda provocar maior endividamento, era preciso inverter a lógica do endividamento externo e, para agora, claramente, aliás de uma forma muito previsível, o Dr. Passos Coelho veio dizer que no próximo orçamento é preciso manter a ideia da redução
do peso do Estado e das despesas, de modo a que o Estado seja mais eficaz, seja melhor gestor e combate aos desperdícios, e não abdica também e não aumentar impostos. Da questão das decisões fiscais. Depois o Dr. João Soares dá-lhe já a palavra, mas queria só colocar-lhe a questão, que estou a tentar colocar-lhe já há uns segundos, que é, estamos a assistir nesta altura a um recuo do PSD nessa matéria e a ver sinais de que o PSD pode viabilizar o Orçamento de Estado. Há um recuo, nomeadamente pela voz da Secretária-Geral do Partido, que diz que o PSD até poderá aceitar o agravamento, a redução das deduções fiscais, mas apenas para os escalões mais altos do IRS. Poderá passar por aí um acordo entre o PS e o PSD para viabilizar o orçamento? O que o PSD disse e o que o Secretário-Geral disse vem em coerência com a matriz que o Presidente do Partido referiu, nomeadamente o Pontal, como condição para este orçamento ser viabilizado. O que o Presidente do Partido disse no Pontal, creio que todos ouvimos, é que o PSD não aceitará um orçamento que implique aumento de impostos, claro. Mas aqui implicará. E, portanto, vamos ver. Embora para os escalões mais altos, foi isso que disse o Secretário-Geral. Vamos ver qual é o nível do combate à despesa. Vamos ver qual é o nível de combate à despesa, qual é o grau de redução da despesa que este orçamento trará, porque o PSD tem... Veremos então, Sr. Doutor, qual vai ser a posição do PSD. Era importante que este orçamento fosse aprovado. O Dr. João Soares vê aqui já um recuo e sinais de que o PSD pode viabilizar o orçamento. É uma coisa que me parece perfeitamente clara, é que a esmagadora maioria dos portugueses estão fartas do jogo politiqueiro. E o Dr. Pires de Lima sublinhou há bocado dois aspectos que para mim são importantes e com os quais estou de acordo. O PSD teve uma posição oscilante. Sempre que o PSD tem mostrado sentido de Estado e tem mostrado vontade de colaborar com o Governo, que tem a legitimidade que é conhecida e que tem uma maioria que não é absoluta, mas é uma maioria confortável no Parlamento, o PSD tem subido nas sondagens. E obviamente que o PSD um dia vai ser Governo, isso é indiscutível, e provavelmente com o CDS. Como aliás o Secretário-Geral, inteligentemente, Miguel Relvas, de vez em quando lá vai assinando com a cenourinha ao CDS, e faz bem. Agora os portugueses estão fartos deste jogo político. Os portugueses querem que se governem de uma forma capaz. E o grande problema, como disse também o Dr. Pires de Lima, é aumentar a riqueza nacional, é produzir mais, competir mais, num quadro que é um quadro extremamente difícil. A Europa, felizmente, ainda produz 30% do PIB mundial, que é um número que ainda me espanta. Sim, doutor, mas para além disso temos um problema que é fazer aprovar um orçamento, certo? Temos um governo minoritário e temos esse problema para resolver nos próximos meses. Porque por mais tentações de irresponsabilidade política que haja, a generalidade dos responsáveis políticos sabem, a atual direção do PSD sabe muito bem que os portugueses não perdoariam a quem, obviamente, fizesse uma coisa dessas. Mas eu tenho o maior respeito pela sua posição e pelas posições que é, mas a verdade é esta. Quer dizer, quem gerou o monstro, o símbolo máximo do gerar do monstro, que é o crescimento demencial da administração pública portuguesa, foi o atual Presidente da República, quando foi Primeiro-Ministro, em nome do PSD. O monstro está intimamente ligado com as pessoas que a grande política de obras públicas, a política do betão, se é preciso encontrar um rosto para a política do betão, são os governos do professor Cavaco Silva durante os 11 ou 12 anos em que esteve no poder. O PS tem feito um esforço com o Sócrates de racionalização, de desburocratização. O grande problema do ponto de vista económico, para o estabelecimento de novas empresas aqui, para a criação de emprego, para o pagamento de salários, é combater a burocracia. Eu às vezes espanta-me como é que ainda há empresas capazes de investir num país com tantas dificuldades como o nosso. E por isso é que vejo como extremamente positivo aquilo que foi feito ao longo destes últimos anos. Ainda ontem ou anteontem anunciaram medidas nessa matéria. Evidentemente que isso não produz resultados imediatamente. Se fizesse uma sondagem entre os empresários, eu pergunto ao Dr. Pires de Lima diretamente, e numa lógica que não é maniqueísta, se há um setor Doutor, o problema é que também há tudo o resto. Há um desemprego com níveis que nunca teve em Portugal. O problema é que também há esse lado da moeda. Do Santana ou do Durão Barroso, e pergunto-lhe se não há uma confiança muito maior de tudo o que mexe na vida económica portuguesa. Por isso é que os indicadores são os que são. Os indicadores são os que são. Maior grau de pessimismo. Portugal tem o índice de mais elevado de pessimismo. Gostava também de ouvir o Dr. Pires de Lima ainda sobre esta questão.